Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 4, que nos fala da relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Texto áureo nos diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2,47. Verdade aplicada: cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã, guarde bem essa expressão aqui, o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Os textos de referência nós encontramos lá em Efésios 2 e 1 Pedro 2. Efésios 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui na introdução, a autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo, cada membro cuidando do outro, e assim o corpo vai crescendo com ordem e decência, conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus. Aqui no primeiro tópico, membro da igreja, identidade do cristão. Aqui vale a pena nós identificarmos o que é exatamente igreja, porque isso traz muita confusão. Nós não podemos, de maneira alguma, confundir igreja com o templo e igreja com a denominação. Eu sempre, quando tenho oportunidade de falar acerca do assunto, eu faço a seguinte pergunta: quantas igrejas existem? É uma só. A igreja de Cristo é uma só. É a igreja que está espalhado em todo o mundo. É a Universal Assembleia dos Santos, como está lá em Hebreus 12, 22, 23. Então, nós temos várias denominações e nós temos uma única igreja. Quando nós falamos do corpo de Cristo, a igreja somos nós, pedras vivas essas que formam a igreja. Agora, nós adoramos a Deus num lugar que é o templo e nós nos congregamos localmente. Então, quando você analisa as cartas de Paulo, além dele ter a percepção, como em Efésios, da igreja como o corpo de Cristo, que é algo único, Cristo não tem várias igrejas, ele tem uma igreja. Isso é o que nós vemos, por exemplo, em Efésios. Mas essa igreja única é formada por pessoas de carne e osso que se congregam num local, e assim nós temos as igrejas locais. Então, em cada localidade, nós temos uma porção da igreja se reunindo, como o apóstolo Paulo dizia, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em Roma e assim por diante. Então, a questão do pertencimento à igreja não pode ser confundido com pertencimento à denominação. A denominação é apenas uma questão institucional que viabiliza a maneira pela qual você expressa a sua pertença à igreja. Você é igreja. Eu sempre digo, naquele grande dia, Jesus não vai perguntar se eu sou assembleano, se eu sou batista, congregacional, metodista ou presbiteriano, mas Cristo, ele quer saber se nós somos lavados e remidos no seu sangue. Então aqui, no primeiro tópico, membro da igreja, identidade do cristão. Mediante seu sacrifício vicário na cruz, Jesus estabeleceu a igreja, composta por todos os salvos para representá-lo na terra, glorificar o seu nome
e proclamar o Evangelho. Dentro da teologia sistemática, isso começou a ser já visto lá atrás por Lutero, nós temos a questão da igreja visível e da igreja invisível. Dentro da igreja, a igreja visível é aquela que você vê localmente se reunindo. Mas o Senhor Jesus, ele mesmo já disse que há joio misturado no trigo. A igreja invisível, que somente Jesus vê, porque somente Jesus vê os corações, a igreja invisível, ela é composta apenas, tão somente, pelos salvos. A igreja visível, que é a manifestação local, ela tem tanto salvos como aqueles que ainda não são salvos. É o joio misturado. Então, 1.1. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. Então, Atos 2:47 mostra que todos aqueles que iam se convertendo, eles iam formando a igreja. De acordo com o texto de Atos, após se converterem, as pessoas passaram a viver a vida comunitária, se expressando como verdadeiros cristãos. Então, uma das maneiras da convivência comunitária, eu sempre digo isso. Qual é o propósito de você ir no templo? É para adorar a Deus? Adorar, você pode e deve adorar em todos os lugares. Mas é ali no templo que você faz, experimenta e executa a comunhão horizontal, essa convivência comunitária da qual está se falando aqui. Então, aqui no subtópico 1.2, a relevância de expressar a fé. A vida cristã se expressa em um contexto de uma igreja. Ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. Sabemos que muitas denominações, elas apresentam problemas institucionais. Quando você lida com o ser humano, aonde está o ser humano, há problemas, mas temos que analisar que até para que possa haver uma melhor organização, você tem a questão de organizar através de um cartão de membro, para dizer que você tem um pertencimento a uma igreja local, que pertence, por sua vez, a uma denominação específica. Mas não vamos esquecer que não é a carteira de membro, seja de papel ou plástico, que hoje é muito comum ter essa carteira de plástico, não é ela que determina que você é salvo cristão. O que determina é você ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Toda a vivência cristã, passando aí pelo pertencimento a uma denominação, isso é consequência da salvação. Você expressa o desejo de ter um culto congregacional. 1.3, a necessidade de comprometimento. Você é crente? Perguntamos para alguém, se a resposta for sim, segue outra pergunta fundamental. Qual é a sua igreja? Qual é a igreja que você pertence? Ou seja, vamos entender melhor. Você está congregando, adorando a Deus junto com outros irmãos? Não importa se a sua denominação é assembleia, se é batista, se é presbiteriana, mas o importante é que você esteja adorando a Deus, participando de uma vida cristã de maneira congregacional, ou como está dizendo aqui na lição, numa convivência comunitária. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que Jesus estabeleceu a igreja para representá-lo na terra, glorificar o seu nome e proclamar o Evangelho. Tópico 2, membro da igreja, está sob a bênção. Cristo disse de forma clara e inequívoca que edificaria a sua igreja sobre si mesmo e nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno. Chama a atenção, quando nós falamos da doutrina da igreja, a revelação bíblica ela é progressiva. Temos hoje a Bíblia toda já pronta, e às vezes nós temos a impressão de que a Bíblia foi escrita num dia só, num fôlego só, não. Ela demorou séculos para ser escrita, cerca de 1000 anos. De tal maneira que Abraão teve uma percepção, uma revelação, depois Moisés teve outra, Davi teve outra e assim por diante. Isso significa que a doutrina da igreja, a explicação do que é a igreja, veio no Novo Testamento através do apóstolo Paulo. E a igreja, ela começa, como está lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Embora muitos possam ficar espantados com isso, mas na época em que Jesus estava com seu ministério aqui terreno, a igreja ainda não estava constituída.
Por isso que está aqui no futuro. Eis que eu edificarei a minha igreja. Aliás, notem que nos 4 evangelhos, a única vez em que aparece a palavra igreja é justamente aqui em Mateus. Primeiro no capítulo 16 e depois lá no capítulo 18. Não há nenhuma outra ocorrência da palavra igreja dentro dos evangelhos. Por quê? É uma promessa futura. Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela começa a partir do dia de Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2. 2.1. A igreja é defendida por Cristo. Cristo defende a igreja porque é seu corpo. Isso está expresso no encontro que ele teve com Saulo, quando ele pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo é o que melhor vai esclarecer sobre toda essa doutrina da igreja, além de Lucas, em Atos dos Apóstolos. Então vamos entender que uma das cartas que é entendida como um manual de eclesiologia sobre a doutrina da igreja, justamente a carta aos Efésios. É na carta aos Efésios que mostra que a igreja é o corpo de Cristo. Isso já havia sido explicado lá em Coríntios, 1 Coríntios, dizendo que nós funcionamos como um corpo. Mas aonde diz claramente que a igreja é o corpo de Cristo, nós temos lá na carta aos Efésios. 2.2. Privilégios e bênçãos de ser membro da igreja. Como membros do corpo de Cristo, mantemos comunhão com o nosso Salvador e com os demais salvos para que tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, como está lá em 1 Coríntios 12, 25 e 26. Temos que entender que, como diz aqui no tópico 2.2, o privilégio e bênção de ser membro da igreja é que somos cuidados e cuidamos um dos outros. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. 2.3. O perigo de se profanar a igreja. Como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana. Existe o lado institucional, em que uma denominação ela tem uma placa, um nome, tem um CNPJ. Esse CNPJ, aí você tem templo que tem um registro lá na prefeitura, você tem a denominação, ela vai ter toda uma organização institucional, mas a igreja como corpo de Cristo, ela não é uma instituição. A igreja enquanto instituição, alguns administram como se fosse uma empresa, mas a igreja enquanto corpo de Cristo é uma família. Você não pode entender a igreja como se fosse uma empresa. Como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual de Cristo que o representa na terra. Portanto, profanar ou manchar esse corpo é ofender e desonrar o próprio Jesus. Por isso que Jesus cobra mais dos pastores. Lá, embora estivesse falando acerca dos reis especificamente, aí dos pastores infiéis, lá em Jeremias, também em Ezequiel, mas o pastoreio hoje é responsabilidade dos pastores, e aquilo que foi falado lá no Antigo Testamento serve hoje. Então, ai dos pastores que não pastoreiam, que não tomam conta das suas ovelhas, que entendem as ovelhas apenas como um ganho, que entendem as ovelhas apenas como satisfação pessoal. Vamos lembrar que Hebreus, quando diz que os pastores eles prestaram contas, é acerca disso. Fazendo então um balanço do tópico 2, perseguir a igreja, perseguir a Cristo, e ele a defenderá contra todos e contra todos. É justamente isso que está escrito lá em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta ali significa um juízo, pessoas se reunindo para deliberar, decidir sobre algo. Porque na antiguidade, sentar-se à porta de uma cidade significava exercer o papel de juiz, de administrar e assim por diante. Então, quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, diz que nenhum conselho formado, nada que seja constituído para derrubar a igreja, conseguirá. Notem, ao longo dos anos, algumas denominações deixaram até de existir.
Algumas denominações podem até ser derrubadas, mas aqui está falando da igreja única de Deus. Essa nunca deixará de existir. Ninguém nunca prevalecerá contra ela. Tópico 3, membro da igreja, sob liderança espiritual. 3.1, a relevância da intercessão pela igreja. O apóstolo Paulo elogiou o combate que Epáfras, líder da igreja em Colossos, demonstrava na oração por eles. A sincera, amorosa e perseverante oração de um pastor por seu rebanho trará vitórias abundantes. Campanhas de orações são altamente necessárias e um pastor ele precisa interceder por suas ovelhas. Nós vamos agora aqui para 3.2. Ser membro nos faz descobrir os dons e mistérios. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos foram outorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso nome e aplicados para a edificação, exortação e consolação da igreja. É extremamente doloso, é extremamente nocivo a ideia de competição dentro da igreja, competição por cargos. Vamos nos lembrar do seguinte: Deus concedeu talentos a cada um de nós, e talentos abundantes, de tal maneira que não precisamos competir. Cada um de nós tem uma tarefa, cada um de nós tem uma função. Ninguém precisa, para ser abençoado, que seja retirada a bênção de alguém. Deus tem bênção para cada um de nós, tem recompensas para cada um de nós e tem dons, serviço para cada um de nós. Não precisamos ficar disputando o cargo. Nós precisamos buscar a Deus para descobrir qual é o dom que eu recebi, qual é o cargo que Deus quer que eu exerça na igreja. 3.3. Cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando, ajudar os neófitos na fé, não espantar, não jogar fora. É muito comum conosco, nós tratamos bem os visitantes, somos amorosos, mas uma vez que eles passam a integrar a igreja, nós começamos a tratá-los com menosprezo, com grosseria. Nós precisamos manter o mesmo amor. Mais uma vez eu digo, somos uma família. No Antigo Testamento vemos o exemplo de Josué, que cresceu servindo a Moisés e depois se tornou o seu sucessor. Temos também o exemplo de Eliseu, que serviu o profeta Elias, sucedendo posteriormente. E Paulo chama Timóteo. Então, todos que estão iniciando precisam ser ajudados na caminhada na fé. Ninguém nasce sabendo todas as coisas, mas todos nós aprendemos, somos ensinados e precisamos ser ensinados. Que Deus, então, abençoe a cada um e que nós possamos compreender a relevância de ser igreja. Vamos lembrar, é um hábito que nós temos. Vamos à igreja. Não, nós vamos ao templo. Nós somos a igreja. Uma igreja local, sim. Há uma única igreja que se manifesta localmente. A igreja que se reúne em Madureira, a igreja que se reúne em Piedade, a igreja que se reúne no bairro de Benfica e assim por diante. Mas nós somos uma única igreja e nós constituímos o corpo de Cristo. Que Deus abençoe.